Em meio ao brilho da alta sociedade paulistana, uma menina de 10 anos observa calada as contradições de um mundo onde sobra luxo, mas falta compaixão. Ao sair para levar comida a pessoas em situação de rua, ela encontra uma mulher usando o colar que fez para sua avó, desaparecida. Esse encontro inesperado desperta uma verdade enterrada há mais de um ano e ameaça desmascarar uma conspiração dentro da própria família. Mas a coragem dessa menina pode ser a única luz capaz de guiar sua avó de volta para casa e reconstruir tudo o que quase foi destruído. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O salão de festas do Instituto Humanitário de São Paulo resplandecia com a luz de 1000 cristais. A elite paulistana circulava entre taças de champanhe e bandejas de canapés, em meio a conversas sobre o mercado financeiro e os últimos lançamentos imobiliários. Henrique Monteiro, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, sorria satisfeito enquanto observava o sucesso de mais um evento beneficente, organizado por sua atual esposa, Carmen Vasconcelos Monteiro. A pequena Manuela Monteiro, de apenas 10 anos, observava tudo com seus grandes olhos castanhos. Deslocada em seu vestido de cetim azul marinho, a menina brincava distraidamente com o pequeno colar artesanal que havia feito há mais de um ano. Um presente idêntico havia dado à sua avó querida, Dona Cecília, antes de seu misterioso desaparecimento. Manuela, fique quieta e sorria para os fotógrafos, sussurrou Carmen, apertando levemente o ombro da enteada. Seu pai está fechando um acordo importante com o senador Matias. Manuela assentiu automaticamente, mas seu interesse estava na grande janela que dava para a rua. Através do vidro, podia ver um grupo de pessoas em situação de rua que se aglomerava próximo à entrada, atraídas pelo cheiro da comida e pelo calor que escapava do prédio naquela noite fria de inverno paulistano. Por que eles não podem entrar e comer também? Tem tanta comida sobrando aqui dentro, Manuela perguntou apontando para uma mesa repleta de pratos quase intocados. Não seja ingênua, querida, respondeu Carmen com um sorriso ensaiado. Estamos arrecadando fundos justamente para ajudar essas pessoas, mas elas não podem simplesmente entrar em um evento como este. Mas isso não faz sentido. Estamos numa vitrine comendo e bebendo na frente deles, protestou a menina, sua voz começando a se elevar. É como mostrar um prato de comida para alguém com fome e depois jogar fora. Henrique se aproximou, percebendo a agitação da filha. O que está acontecendo aqui? Nada, querido. Carmen interveio rapidamente. Manuela está apenas um pouco cansada. Não estou cansada. Estou indignada, exclamou Manuela, lágrimas brotando em seus olhos. Vocês falam de ajudar, mas estão apenas se exibindo. Vou lá fora agora mesmo levar comida para aquelas pessoas. Antes que qualquer um dos adultos pudesse reagir, Manuela já havia pegado um prato e começava a enchê-lo com petiscos da mesa mais próxima. Os convidados olhavam, alguns com surpresa, outros com discreto embaraço. Manuela, volte aqui agora mesmo, ordenou Henrique, tentando manter a compostura enquanto a filha se dirigia determinada para a porta de saída. Ignorando os chamados do pai e os olhares reprovadores da madrasta, Manuela saiu para a calçada, onde o ar frio da noite paulistana a recebeu com uma rajada. Ela se aproximou timidamente do grupo, oferecendo o prato de comida. Uma senhora de cabelos grisalhos, enrolada em um cobertor desgastado, ergueu o olhar agradecida. Foi nesse momento que Manuela viu, pendurado no pescoço da senhora, quase escondido entre camadas de roupas surradas, estava um pequeno colar artesanal, um colar idêntico ao seu, idêntico ao que havia feito para sua avó, Dona Cecília, que havia desaparecido misteriosamente há mais de um ano. O prato escorregou das mãos de Manuela e caiu no chão, espalhando comida sobre a calçada. Seu coração disparou. Senhora, senhora, esse colar, onde a senhora conseguiu esse colar? Perguntou Manuela, sua voz tremendo de emoção. A mulher, assustada com a súbita agitação da menina, apenas apertou o cobertor contra o corpo e afastou-se alguns passos, murmurando palavras incompreensíveis. Desesperada,
Manuela voltou correndo para dentro do salão. Precisava contar ao pai o que havia visto. Mas ele estava cercado por homens de terno, todos absortos em uma discussão sobre investimentos. Carmen a interceptou antes que pudesse alcançá-lo. O que pensa que está fazendo? Já causou escândalo suficiente por uma noite, sussurrou a madrasta, segurando-a pelo braço. Preciso falar com meu pai. É importante. Vi o colar da vovó Cecília. Ela pode estar viva! Exclamou Manuela, tentando se soltar. Algo no olhar de Carmen mudou por um segundo. Um lampejo de medo, preocupação, mas foi tão rápido que Manuela quase não percebeu. Sua avó está desaparecida há mais de 1 ano, querida. O médico explicou que ela teve um surto psicótico e provavelmente está. Bem, você sabe que as chances não são boas, disse Carmen, suavizando a voz. Você está vendo coisas onde não existem porque ainda não aceitou a realidade. Não. Eu sei o que vi. Era o colar que eu fiz para ela, com as pedrinhas azuis e a estrela de madeira no meio. Ninguém mais tem um igual. Henrique finalmente notou a agitação e se aproximou. O que está acontecendo agora? Antes que Carmen pudesse intervir, Manuela se desvencilhou e correu até o pai. Em sua pressa desesperada, esbarrou em um garçom, fazendo com que uma bandeja com taças de vinho tinto caísse sobre o senador, manchando seu terno impecável. O salão inteiro silenciou. O senador Matias, vermelho de raiva, limpava inutilmente as manchas em sua roupa, enquanto Henrique se desculpava profusamente. Foi de propósito. Essa menina precisa de disciplina. E vociferou o senador. Peço 1000 desculpas, senador. Minha filha está passando por um momento difícil. Henrique tentava apaziguar a situação, enquanto segurava Manuela firmemente pelo ombro. Pai, você precisa me ouvir. Vi a vovó Cecília, ou pelo menos o colar dela. Aquela senhora na calçada estava usando o colar que fiz para a vovó. Algo na convicção da filha fez Henrique hesitar. Ele se virou para Carmen, que já se aproximava com um sorriso tenso. Vamos verificar isso, disse ele finalmente, ignorando os protestos de Carmen e os olhares reprovadores dos convidados. Henrique, Manuela e Carmen saíram para a calçada, mas o grupo de pessoas havia se dispersado. Apenas uma idosa permanecia sentada no ponto de ônibus próximo. Mas não era a mesma que Manuela havia visto. Não havia sinal do colar. Viu? Você imaginou tudo isso, disse Carmen com um suspiro de alívio mal disfarçado. Henrique olhou para a filha com uma mistura de compaixão e preocupação. Manu, sei que sente falta da sua avó. Todos nós sentimos, mas precisamos aceitar que ela se foi. Não, pai. Eu sei o que vi. Era o colar da vovó Cecília. Alguém levou ela embora. Manuela insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, acredite em mim. No caminho de volta para casa, no confortável bairro do Morumbi, o silêncio dentro da Mercedes preta era denso e desconfortável. Antônio, o motorista, mantinha os olhos fixos na estrada, ocasionalmente trocando olhares com Carmen pelo retrovisor. Já na mansão dos Monteiro, enquanto Manuela era levada para o quarto pela governanta, Henrique e Carmen tiveram uma discussão acalorada no escritório. Ela precisa de ajuda psicológica, Henrique, insistia Carmen. Essa obsessão pela avó está ficando fora de controle. Ela amava muito a minha mãe, Carmen. É natural que ainda esteja sofrendo. Sim, mas criar alucinações não é saudável. Primeiro foram os recados que ela dizia que sua mãe deixava no quarto. Agora é esse colar imaginário. No andar de cima, Manuela não conseguia dormir. A imagem do colar no pescoço daquela senhora não saía de sua mente. Não estava louca nem inventando histórias. Sabia exatamente como era o colar que havia feito para a avó. Cada pedrinha, cada detalhe havia sido escolhido com carinho. Vovó Cecília está viva, sussurrou para si mesma, apertando seu próprio colar entre os dedos. E vou encontrá-la. Enquanto a mansão adormecia, Manuela fez um plano. Amanhã cedo, quando todos ainda estivessem dormindo, fugiria de casa e voltaria àquele local. Encontraria novamente aquela senhora e descobriria a verdade sobre sua avó. Porque no fundo de seu coração tinha certeza. Dona Cecília Monteiro estava viva em algum lugar, e o colar era a única pista que tinha para encontrá-la. O que Manuela não sabia era que, no quarto do casal, Carmen fazia uma ligação apressada, sussurrando palavras alarmadas ao telefone. Temos um problema. A menina viu o colar.
Sim, aquele colar. Não tenho certeza se era ela mesma. Precisamos agir rápido. 2 anos antes, a família Monteiro vivia em relativa harmonia. A mansão no Morumbi era o lar de Henrique, sua mãe Dona Cecília e a pequena Manuela. O empresário ainda sofria com a ausência da esposa, Teresa, que havia partido após uma longa enfermidade quando Manuela tinha apenas 5 anos. As feridas emocionais começavam a cicatrizar e a presença constante e amorosa de Dona Cecília era fundamental tanto para o neto quanto para a bisneta. Dona Cecília, com seus 70 anos bem vividos, era o coração daquela casa. Mulher forte, viúva há décadas, havia criado sozinha o filho após o marido ter se afastado por motivos nunca totalmente esclarecidos. Ela cultivava um pequeno jardim de ervas medicinais nos fundos da mansão, onde passava as manhãs ensinando a Manuela os segredos das plantas. Suas mãos habilidosas também criavam lindas peças de artesanato, que vendiam em feiras beneficentes. Foi em um desses dias ensolarados no jardim que Manuela teve a ideia de criar colares combinando para ela e a avó 2 pingentes idênticos feitos com pedrinhas azuis e uma estrela de madeira entalhada, símbolo da constelação que ambas admiravam nas noites de céu limpo. Vovó, este vai ser nosso segredo, disse a menina ao entregar o presente. Mesmo quando estivermos longe, vamos saber que estamos conectadas. É o presente mais precioso que já recebi, meu amor, respondeu Dona Cecília, colocando o colar no pescoço. Nunca vou tirar. Nessa mesma época, a vida de Henrique tomou um rumo inesperado quando conheceu Carmen Vasconcelos, em um evento de caridade no Parque Ibirapuera. Ela era a organizadora do evento, uma mulher deslumbrante de 35 anos, com cabelos negros perfeitamente alinhados e um sorriso magnético. Sua desenvoltura ao lidar com pessoas influentes impressionou Henrique. O senhor é Henrique Monteiro, correto? Sua empresa é uma das maiores doadoras deste ano, disse ela ao abordá-lo durante o coquetel. Por favor, me chame de Henrique, respondeu ele, encantado com a elegância da mulher. Sempre apoiei causas sociais, embora confesso que não entenda muito bem para onde vai todo esse dinheiro. Então deixe-me mostrar, propôs Carmen pegando-o pelo braço. Temos um projeto de revitalização de escolas públicas que está transformando a vida de muitas crianças. O passeio pelo evento se transformou em um jantar, que levou a outro encontro, e logo Henrique estava completamente envolvido. Carmen parecia perfeita, inteligente, sofisticada e, o mais importante para ele, demonstrava grande carinho por Manuela nos primeiros encontros. Sua filha é extraordinária. Henrique, comentou Carmen após conhecer a menina, tão sensível e inteligente para a idade. Dona Cecília, no entanto, não compartilhava do entusiasmo do filho. Havia algo no olhar de Carmen que a incomodava, uma frieza calculista que surgia quando pensava que ninguém estava observando. Filho, não acha que está indo rápido demais? Mal conhece essa mulher, alertou Dona Cecília, enquanto Henrique exibia fotos do casal em uma viagem a Paraty. Mamãe, sei o que estou fazendo. Já sou um homem maduro. A maturidade não nos protege de enganos, Henrique. Tenho um pressentimento ruim. As reservas de Dona Cecília aumentaram quando, após apenas 6 meses de relacionamento, Carmen e Henrique anunciaram o noivado. Foi durante a festa de comemoração, realizada na mansão, que a idosa testemunhou algo perturbador. No jardim, enquanto procurava por Manuela para mostrar as estrelas, Dona Cecília viu Carmen nos braços de Antônio, o motorista recém-contratado. Não era um abraço casual. Os dois se beijavam com intensidade, murmurando palavras que ela não conseguiu distinguir. Quando se separaram, Carmen arrumou o cabelo com um sorriso satisfeito, e Antônio retornou para dentro da casa por um caminho alternativo. Chocada, Dona Cecília aguardou o momento apropriado para confrontar a futura nora. Na manhã seguinte, encontrou Carmen sozinha na cozinha. Vi você e o motorista ontem à noite, disse diretamente, sem rodeios. Carmen congelou por um segundo, mas logo recuperou a compostura. Não sei do que a senhora está falando. Sabe muito bem. Estavam se beijando no jardim durante a festa de noivado. Vou contar ao meu filho. Por um instante a máscara de Carmen caiu, revelando um olhar gélido. Ninguém vai acreditar em você, velha.
Será sua palavra contra a minha. E acredite, sei como fazer Henrique pensar que você está ficando confusa. Meu filho me conhece. Sabe que não inventaria algo assim. Ah, mas você já não é tão lúcida quanto pensa, não é mesmo? Tenho observado como às vezes esquece onde colocou as coisas, como confunde os dias. Dona Cecília empalideceu. Era verdade que ocasionalmente tinha pequenos lapsos, normais para sua idade, mas nada sério. Está me ameaçando? Estou apenas constatando fatos, respondeu Carmen voltando ao seu tom doce habitual. Seria uma pena se Henrique precisasse interná-la em uma clínica para idosos por problemas cognitivos. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos importantes de Dona Cecília desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Compromissos eram marcados em sua agenda sem seu conhecimento, fazendo-a perder consultas ou aparecer em lugares errados. Henrique começou a receber ligações preocupadas de Carmen sobre o comportamento de sua mãe. Ela estava falando sozinha no jardim hoje, querido. E quando perguntei com quem conversava, ficou agressiva. Carmen também começou a substituir os funcionários antigos da casa por pessoas de confiança. A governanta que servia a família há 2 décadas foi a primeira a ser demitida, sob a acusação de ter quebrado uma peça valiosa da coleção de porcelana. O jardineiro foi o próximo, seguido pela cozinheira. Dona Cecília assistia, impotente, enquanto sua casa se transformava. As cores quentes das paredes deram lugar a tons frios e impessoais. Os móveis antigos que contavam a história da família foram substituídos por peças modernas e sem alma. Até mesmo suas ervas medicinais foram removidas para dar lugar a um jardim geométrico que Carmen considerava mais apropriado. Apesar de tudo, Dona Cecília persistia em suas tentativas de alertar o filho. Em uma noite, enquanto Henrique trabalhava em seu escritório, ela reuniu coragem para uma conversa franca. Filho, preciso que me escute com atenção. Carmen não é quem aparenta ser. Henrique suspirou, esfregando os olhos cansados. Mamãe, já conversamos sobre isso. Sei que é difícil aceitar outra mulher nesta casa depois de tantos anos, mas não é isso. Ela está tendo um caso com o motorista Antônio. Os vi juntos várias vezes. A expressão de Henrique endureceu. Isso é uma acusação séria. Tem provas? Minha palavra não é suficiente? Sou sua mãe. Naquele momento, Carmen entrou no escritório carregando uma bandeja com chá. Seu timing era perfeito, como sempre. Interrompo algo? Nada importante, respondeu Henrique, lançando um olhar de advertência para a mãe. Mamãe já estava de saída. Mais tarde, naquela noite, Dona Cecília ouviu uma discussão acalorada entre Henrique e Carmen. Sua mãe está piorando, Henrique. Talvez devêssemos considerar uma avaliação neurológica completa. Ela sempre foi tão lúcida, tão forte. O envelhecimento pode ser cruel. Dr. Osvaldo, aquele neurologista que conheci no hospital, poderia examiná-la. Ele é especialista em demência senil. Na manhã seguinte, Dona Cecília encontrou Manuela no jardim e percebeu que era sua única aliada. Manu, preciso que guarde um segredo. Algo importante está acontecendo nesta casa e preciso que você observe, que preste atenção. O que foi, vovó? Nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Especialmente sua... Dona Cecília parou ao notar Carmen se aproximando. Depois conversamos mais, querida. As consultas com o Dr. Osvaldo começaram, sempre acompanhadas por Carmen, que sussurrava coisas ao ouvido do médico antes de entrarem no consultório. Depois de 3 visitas, o diagnóstico veio: estágios iniciais de demência. Henrique ficou devastado. Vamos cuidar dela, prometeu Carmen com falsa compaixão. Tenho os melhores contatos médicos. Foi então que Dona Cecília começou a receber remédios diariamente, pílulas que a deixavam tonta, confusa, incapaz de organizar os pensamentos. Quando tentava recusar, Carmen insistia na frente de Henrique. Viu como ela está resistente? É parte da doença, querido. Em uma tarde em que Carmen saiu para resolver pendências do casamento, Dona Cecília conseguiu um momento de clareza. Encontrou Manuela em seu quarto e entregou-lhe um pequeno papel dobrado. Se algo acontecer comigo, procure esta pessoa. É Bernardo, nosso antigo motorista. Ele sabe de coisas importantes. Antes que pudesse explicar mais,
Antônio apareceu na porta com um copo d'água e mais um comprimido. Hora do seu remédio, dona Cecília. Na noite seguinte, durante o jantar de ensaio para o casamento religioso, dona Cecília, já visivelmente debilitada pelos medicamentos, conseguiu um último momento de lucidez quando Henrique anunciou a data da cerimônia civil. Não, ela balbuciou, tentando se levantar. Henrique, não pode. Ela e Antônio estão enganando você. Os convidados ficaram em silêncio constrangedor. Antônio rapidamente se aproximou com outro copo d'água, insistindo para que ela tomasse o remédio para a ansiedade. Vamos levá-la para cima. Está tendo outro episódio, disse Carmen com falsa preocupação. Aquela foi a última vez que Manuela viu sua avó. Na manhã seguinte, Henrique reuniu a família para comunicar que Dona Cecília havia desaparecido durante a noite. Carmen fingiu desespero, organizando buscas e alertando autoridades. Ela pode ter tido um surto devido à demência. Precisamos encontrá-la rapidamente. Semanas de buscas infrutíferas se transformaram em meses. A polícia, influenciada por laudos médicos cuidadosamente preparados, concluiu que Dona Cecília provavelmente havia se desorientado e sofrido algum acidente. O casamento civil foi adiado indefinidamente, para a frustração mal disfarçada de Carmen. Um ano depois, o caso foi arquivado. Dona Cecília Monteiro foi declarada oficialmente desaparecida, possivelmente sem vida. A única pessoa que nunca perdeu a esperança foi Manuela, que continuava usando seu colar todos os dias, esperando pelo momento em que reencontraria sua avó querida. E agora, naquela noite de gala, esse momento parecia finalmente ter chegado. Manuela acordou sobressaltada às 5 da manhã. Lá fora, o céu de São Paulo ainda estava escuro, com apenas um leve indício de que o dia logo nasceria. A menina olhou para o relógio despertador em forma de coruja, presente de sua avó, e respirou fundo. Havia passado a noite planejando cada detalhe de sua fuga. Com cuidado para não fazer barulho, levantou-se e trocou o pijama por uma calça jeans, camiseta, moletom e tênis confortáveis. Pegou a mochila que havia preparado na noite anterior. Dentro dela, colocara uma troca de roupa, o pouco dinheiro que guardava em seu cofrinho, um caderninho com endereços importantes, uma garrafa d'água e alguns biscoitos. Por último, amarrou os cabelos castanhos em um rabo de cavalo e colocou o colar artesanal no pescoço, tocando-o como se fosse um amuleto. Antes de sair, Manuela escreveu um bilhete simples. Fui encontrar a vovó Cecília. Sei que ela está viva. Não se preocupem, volto logo. Com amor, Manu. Deixou o bilhete sobre a cama arrumada e dirigiu-se à janela. Sua suíte ficava no segundo andar da mansão, mas havia uma árvore frondosa cujos galhos quase tocavam sua janela. Uma rota de fuga que já havia testado secretamente algumas vezes quando queria observar as estrelas do jardim sem que a madrasta soubesse. Com agilidade surpreendente para uma menina de sua idade, Manuela desceu pelos galhos, saltando os últimos metros até o gramado. Agachou-se rapidamente atrás de um arbusto quando viu a luz da guarita do segurança se movimentando. Sr. Jorge estava fazendo sua ronda matinal. Esperou até que ele virasse a esquina da casa e correu silenciosamente para o portão dos fundos, usado pelos funcionários. O cadeado estava trancado, mas Manuela conhecia o código. 2408, a data de aniversário de seu pai. Digitou os números no pequeno teclado e o trinco eletrônico se abriu com um leve clique. A menina deslizou para fora da propriedade e se viu na rua ainda deserta do elegante bairro do Morumbi. O sol começava a despontar no horizonte quando Manuela chegou ao ponto de ônibus. Consultou o mapa mental que havia decorado. Precisava pegar o primeiro ônibus para o centro da cidade, para voltar ao local do evento beneficente da noite anterior. Lembrava-se perfeitamente do nome do instituto. Estaria lá em menos de 1 hora, se tudo corresse conforme o planejado. Enquanto isso, na mansão dos Monteiro, Carmen acordava inquieta. Havia dormido mal, perturbada pela lembrança da expressão de Manuela ao mencionar o colar. Saiu da cama sem acordar Henrique e caminhou silenciosamente até o quarto da enteada, apenas para verificar se estava tudo bem. Ao abrir a porta e encontrar a cama vazia com o bilhete, sentiu uma onda de pânico. Leu rapidamente a mensagem e seu rosto empalideceu. Pegou o celular e discou um número,
afastando-se para o corredor. Antônio, temos um problema sério. A menina fugiu. Sim, para procurar a velha. Não sei como, mas ela viu o colar ontem. Preciso que a encontre antes que seja tarde demais. Em seguida, Carmen preparou-se para interpretar o papel da madrasta preocupada. Voltou ao quarto e sacudiu Henrique bruscamente. Henrique, acorde. A Manuela desapareceu. O empresário levantou-se alarmado. Como assim desapareceu? Carmen entregou-lhe o bilhete, fingindo nervosismo. Encontrei isso no quarto dela. A cama está vazia, as janelas abertas. Ela fugiu, Henrique. Enquanto o pai de Manuela lia o bilhete com expressão de incredulidade, Carmen já acionava seu plano alternativo. Vou ligar para todos os funcionários. Precisamos formar equipes de busca imediatamente. Ela menciona minha mãe. Por que Manuela ainda insiste nisso? Henrique passou as mãos pelo cabelo, visivelmente perturbado. A obsessão dela está piorando, querido. É por isso que venho insistindo em terapia. Vou ligar para a polícia também. Sim, faça isso. Vou me vestir e sair para procurá-la pessoalmente. Carmen assentiu, mas assim que Henrique entrou no banheiro, fez outra ligação rápida. Dr. Osvaldo? É urgente. Preciso que prepare um laudo sobre a instabilidade psicológica de Manuela Monteiro. Sim, hoje mesmo. É uma emergência familiar. Nos próximos 30 minutos, a mansão transformou-se em um centro de operações. Seguranças e funcionários foram mobilizados, todos recebendo instruções específicas de Carmen sobre onde e como procurar. A polícia foi acionada, mas com uma versão sutilmente manipulada dos fatos. Minha enteada tem apresentado comportamento perturbado nos últimos meses, explicou Carmen ao oficial que registrava a ocorrência. Ela está obcecada com a ideia de que a avó desaparecida há mais de um ano está viva. Temos relatórios médicos que comprovam seu estado emocional frágil. Henrique, ao ouvir isso, lançou um olhar interrogativo para a esposa. Que relatórios são esses? Por que não me mostrou antes? Não queria preocupá-lo, querido. O Dr. Osvaldo me alertou sobre os sinais há semanas, mas eu esperava que fosse apenas uma fase. O oficial anotou tudo com atenção. Vamos emitir um alerta e direcionar nossas viaturas para o centro da cidade, já que o evento mencionado foi lá. Tem alguma foto recente dela? Enquanto Henrique providenciava a foto, Carmen enviou uma mensagem discreta para Antônio. Polícia indo para o centro. Intercepte antes. Alheia a toda essa movimentação, Manuela já estava no segundo ônibus, aproximando-se do centro de São Paulo. A cidade despertava gradualmente, com trabalhadores dirigindo-se a seus empregos e estudantes a caminho das escolas. Ninguém prestava muita atenção em uma menina bem vestida, viajando sozinha. Ao descer no ponto próximo ao Instituto Humanitário, Manuela sentiu um frio na barriga. O local parecia muito diferente à luz do dia, menos imponente e mais comum. Alguns funcionários limpavam a calçada, removendo os últimos vestígios do evento da noite anterior. A menina aproximou-se timidamente de uma senhora que varria a entrada. Bom dia. Ontem à noite havia algumas pessoas aqui na frente. Pessoas sem casa. A senhora sabe para onde elas costumam ir durante o dia? A funcionária olhou para Manuela com curiosidade. Você não devia estar na escola, menina? É um projeto escolar, mentiu Manuela rapidamente. Estou estudando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social. A mulher pareceu aceitar a explicação. Bem, muitos deles costumam ir para o viaduto do Chá ou para a Praça da Sé durante o dia. Lá tem distribuição de comida, às vezes. Outros ficam na região da Cracolândia, mas aquele não é lugar para uma criança como você. Manuela agradeceu e começou a caminhar em direção à Praça da Sé, seguindo as indicações da mulher. As ruas iam ficando mais movimentadas, com o comércio abrindo suas portas e o tráfego intensificando. A menina caminhava determinada, embora sua expressão revelasse o medo que tentava esconder. Não muito longe dali, em um carro preto com vidros escuros, Antônio recebia novas instruções pelo telefone. A polícia está procurando no viaduto do Chá. Vá para a Praça da Sé e seja discreto. Se encontrá-la, não aborde diretamente. Siga-a para ver se ela encontra a velha. Precisamos saber se Cecília realmente está por lá. Na mansão dos Monteiro, Carmen finalmente conseguiu ficar sozinha por alguns minutos no escritório. Rapidamente, acessou o computador e apagou arquivos de um pendrive. Em seguida,
Preparou-se para acompanhar Henrique nas buscas, não sem antes fazer uma ligação para outro cúmplice. Preciso que leve alguns documentos para o endereço que combinamos. Sim, aqueles mesmos. Não, ela ainda não assinou, mas não importa mais. Vou resolver tudo hoje, de um jeito ou de outro. Enquanto isso, Henrique estava cada vez mais preocupado. Algo na história contada por Carmen não parecia coerente. Por que ela escondera os supostos relatórios sobre a saúde mental de Manuela? E por que sua filha, normalmente tão sensata apesar da pouca idade, fugiria daquela maneira? Decidido a seguir sua intuição, Henrique fez uma ligação particular para um velho amigo. Roberto, preciso da sua ajuda. Minha filha desapareceu e algo não está certo nessa história. Vou te enviar o bilhete que ela deixou. Quero que você procure por qualquer informação sobre minha mãe nos últimos meses. Registros hospitalares, assistência social, qualquer coisa. Na Praça da Sé, Manuela observava grupos de pessoas em situação de rua reunidas próximas à catedral. Seu coração batia acelerado enquanto examinava cada rosto em busca da senhora que vira com o colar. Aproximou-se de um homem mais jovem, que distribuía garrafas d'água. Oi, estou procurando uma senhora idosa que usa um colar artesanal com uma estrela de madeira. O senhor conhece alguém assim? O homem coçou a barba rala. Tem muita gente que vai e vem por aqui, menina. Não dá para conhecer todo mundo. Por favor, é muito importante. Ela tem cabelos grisalhos, deve ter uns 70 anos. Espera aí. Você está falando da dona das ervas? Uma senhora que às vezes fala coisas sem sentido, mas conhece tudo sobre plantas medicinais? O coração de Manuela acelerou. Sua avó era conhecida por seus conhecimentos sobre ervas. Sim, pode ser ela. Onde posso encontrá-la? Ela geralmente fica perto do pátio do colégio nas manhãs. Ajuda a cuidar das plantas de lá, sabe? O pessoal deixa porque ela tem jeito com as coisas verdes. Manuela agradeceu efusivamente e saiu correndo na direção indicada. Não percebeu quando um homem de óculos escuros começou a segui-la discretamente, falando ao telefone. Localizei a menina. Ela está indo para o pátio do colégio. Parece que a velha pode estar lá. Do outro lado da linha, Carmen respondia. Não deixe que ela a encontre. Se for mesmo Cecília, você sabe o que fazer. A corrida de Manuela pelo centro histórico de São Paulo a levou por ruas antigas e calçadas irregulares. Quando finalmente chegou ao pátio do colégio, estava ofegante. O local, um dos marcos históricos da fundação da cidade, estava relativamente tranquilo àquela hora da manhã. A menina percorreu os jardins externos com ansiedade, examinando cada banco, cada canto, onde pudesse estar uma pessoa idosa. Foi quando notou próxima a um canteiro de ervas uma figura curvada, de costas para ela, usando roupas simples e desgastadas. A mulher mexia na terra com movimentos delicados, como quem conhece intimamente o comportamento das plantas. O coração de Manuela quase parou quando viu, pendurado no pescoço da senhora, o brilho inconfundível de seu colar artesanal com a estrela de madeira. Vovó Cecília, chamou com voz trêmula, aproximando-se lentamente. A mulher virou-se revelando um rosto envelhecido além dos anos, marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Seus olhos, antes vivos e brilhantes, agora pareciam vazios, distantes. Não havia reconhecimento em seu olhar quando encontrou o de Manuela. Vovó? Sou eu, Manuela, sua neta. A senhora apenas piscou, confusa, e voltou sua atenção para as plantas. Murmurava palavras desconexas enquanto acariciava as folhas de uma erva cidreira. Manuela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Era sua avó, tinha certeza absoluta. O mesmo colar, o mesmo carinho com as plantas, mas algo estava profundamente errado. Era como se Dona Cecília estivesse presente apenas em corpo, enquanto sua mente vagava em algum lugar distante. A menina se aproximou mais e tocou suavemente o braço da avó. Vovó, o que fizeram com você? Vou te levar para casa, prometo. Foi nesse momento que Manuela percebeu a aproximação de dois homens. Um deles era Antônio, o motorista. O outro ela não reconheceu, mas seu olhar era igualmente ameaçador. Finalmente te encontramos, Manuela, disse Antônio, forçando um sorriso. Seu pai está muito preocupado. Vamos para casa agora. Manuela recuou, colocando-se protetoramente na frente da avó. Não, vocês fizeram isso com ela. Vocês a machucaram. Não seja ridícula. Essa senhora nem é sua avó.
Venha agora, ou teremos que levá-la à força. Os dois homens avançaram, mas Manuela, em um impulso desesperado, pegou a mão da avó e correu na direção oposta, para dentro do prédio histórico. Socorro! Estão tentando nos machucar, gritou, atraindo a atenção dos seguranças e visitantes. A confusão que se seguiu permitiu que Manuela e a senhora se escondessem em um banheiro feminino. Trancadas em um cubículo, a menina abraçava a avó, que tremia sem entender o que estava acontecendo. Vai ficar tudo bem, vovó, sussurrou Manuela, acariciando os cabelos grisalhos da idosa. Vou cuidar de você agora. Prometo que não vou deixar que te machuquem novamente. Do lado de fora, Antônio e seu comparsa discutiam tensamente ao telefone com Carmen. Perdemos as duas. A segurança do local está alertada. Precisamos de um novo plano. Encontrem-nas a qualquer custo. A voz de Carmen era gelada. Se aquela velha recuperar a memória e falar, estamos todos perdidos. O que nenhum deles sabia era que Henrique, seguindo sua intuição, havia mudado sua rota de busca e também se dirigia ao Centro Histórico de São Paulo, acompanhado por seu amigo Roberto e 2 policiais que haviam atendido ao chamado inicial. A verdade estava prestes a vir à tona, e o reencontro que mudaria para sempre o destino da família Monteiro estava a apenas alguns momentos de distância. Henrique Monteiro dirigia seu próprio carro pelo centro de São Paulo, algo que raramente fazia. Normalmente, Antônio estaria ao volante, mas o motorista havia saído apressadamente quando souberam do desaparecimento de Manuela. Esse comportamento, somado a outros detalhes estranhos, acendeu um alerta em Henrique. Por que Carmen teria escondido relatórios médicos sobre minha filha? E perguntava-se, enquanto manobrava pelas ruas congestionadas do centro. Ao seu lado, Roberto, seu amigo de infância e investigador particular, analisava o bilhete deixado por Manuela. Henrique, quando foi a última vez que viu sua mãe antes do desaparecimento? Questionou Roberto, ajustando os óculos enquanto olhava para a mensagem escrita pela menina. Na noite do jantar de ensaio para o casamento religioso, ela teve um episódio. Começou a dizer coisas sem sentido sobre Carmen e Antônio. Que tipo de coisas? Henrique hesitou desconfortável. Acusações. Disse que os dois estavam me enganando, que tinham um caso. Roberto ergueu as sobrancelhas. E você descartou completamente essa possibilidade? Minha mãe estava doente, Roberto. Os médicos confirmaram o diagnóstico de demência. Qual médico exatamente? Dr. Osvaldo Barros, um neurologista que Carmen conhecia. Roberto fez anotações em seu celular. E esse médico, ele atendia sua mãe antes de Carmen entrar em suas vidas? A pergunta pairou no ar enquanto Henrique estacionava perto do pátio do colégio. Sua intuição o havia levado ali. Lembrava-se de como sua mãe amava aquele lugar. Considerava-o o coração histórico da cidade. Se Manuela estava procurando por pistas sobre a avó, talvez também tivesse pensado nisso. No banheiro feminino do edifício histórico, Manuela tentava acalmar Dona Cecília, que parecia cada vez mais agitada no espaço confinado. Vovó, precisamos ficar quietinha só mais um pouco, sussurrou, segurando as mãos trêmulas da idosa. Jardim, voltar jardim, balbuciava Dona Cecília, olhando ansiosamente para a porta. Plantas precisam. Água. Manuela sentiu uma pontada de tristeza. O que haviam feito com sua avó? A mulher forte e lúcida que conhecera estava agora reduzida a frases desconexas e olhares perdidos. Ainda assim, algo da essência de Dona Cecília permanecia. Seu amor pelas plantas, o colar que nunca tirara do pescoço. Logo vamos para um jardim lindo. Prometo, garantiu Manuela, acariciando os cabelos grisalhos. Mas primeiro precisamos encontrar meu pai. Um barulho do lado de fora fez as duas sobressaltarem. Passos pesados se aproximavam, e uma voz masculina chamava por Manuela. A menina reconheceu o tom. Era Antônio. Instintivamente colocou-se entre a porta e a avó. Sabemos que estão aí dentro. A voz do motorista soou perigosamente calma. Não tem saída, Manuela. Seja uma boa menina e venha conosco. Sua madrasta está muito preocupada. Manuela não respondeu. Em vez disso, olhou freneticamente ao redor procurando uma rota de fuga. A única janela era pequena e alta demais para alcançar. Estavam encurraladas. Foi quando ouviu outra voz distante, mas familiar, chamando seu nome. Manuela!
Você está aqui? Pai, gritou a menina, sentindo uma onda de alívio. Estamos no banheiro feminino. Cuidado com o Antônio, ele quer nos machucar. Do lado de fora, a situação rapidamente se transformou em caos. Henrique correu na direção da voz da filha, enquanto Roberto e os policiais interceptavam Antônio e seu comparsa, que tentavam escapar. Uma breve perseguição pelos corredores históricos terminou com os dois homens imobilizados pelos oficiais. Onde está minha filha? O que você fez? Exigiu Henrique, confrontando Antônio, que, pressionado contra a parede pelos policiais, mantinha uma expressão desafiadora. Apenas seguindo ordens. Patrão, respondeu o motorista com um sorriso cínico. Sua esposa ficará desapontada. Deixando Roberto e os policiais lidando com os capturados, Henrique correu para o banheiro feminino. Manuela, sou eu, filha. Pode abrir. A porta do cubículo se destrancou lentamente e o rosto de Manuela apareceu banhado em lágrimas de alívio. Pai, encontrei a vovó Cecília. Ela está viva! Henrique ficou paralisado quando, por trás da filha, viu emergir uma figura fragilizada, de cabelos grisalhos e roupas desgastadas. Apesar da aparência alterada, não havia dúvidas. Era sua mãe. Seus joelhos fraquejaram e ele precisou se apoiar na parede. Mãe, sussurrou, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Como isso é possível? Dona Cecília olhou para ele sem qualquer sinal de reconhecimento. Seus olhos, antes vivos e perspicazes, estavam opacos, distantes, como se observassem o mundo através de uma névoa espessa. Ela não reconhece ninguém. Pai, explicou Manuela, segurando a mão da avó protetoramente. Acho que deram remédios para ela, como aqueles que a madrasta dizia que eram para a doença. Henrique se aproximou lentamente, estendendo a mão para tocar o rosto da mãe. Mamãe, sou eu, Henrique. Seu filho. Um leve tremor passou pelo corpo de Dona Cecília, mas nenhum sinal de reconhecimento iluminou seu olhar. Ela apenas apertou mais o colar contra o peito, num gesto defensivo. Precisamos levá-la a um hospital imediatamente, decidiu Henrique, recuperando o controle da situação. E depois vamos entender exatamente o que aconteceu. Enquanto saíam do prédio histórico, um grupo de curiosos se formava ao redor dos policiais que ainda detinham Antônio e seu comparsa. Roberto se aproximou de Henrique, seu rosto grave. Você não vai acreditar no que encontrei, disse baixo, mostrando a tela de seu celular. Fiz algumas ligações enquanto você procurava Manuela. O Dr. Oswaldo Barros teve sua licença médica suspensa há 3 meses por falsificação de laudos e prescrição irregular de medicamentos controlados. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meu Deus! O que Carmen fez? Tem mais, continuou Roberto. Aqueles papéis que você assinou, dando a Carmen procuração sobre seus bens caso algo acontecesse com você? O tabelião confirmou que havia irregularidades. A assinatura da sua mãe como testemunha foi forjada. Nesse momento, Henrique compreendeu a extensão da traição. Não era apenas um caso entre sua esposa e o motorista. Era um plano elaborado para assumir o controle de sua fortuna. Sua mãe, que havia tentado alertá-lo, fora silenciada. E agora, Manuela, a única que nunca deixou de acreditar que a avó estava viva, também estava em perigo. Precisamos encontrar Carmen antes que ela descubra que sabemos a verdade, disse, seu rosto endurecendo com determinação. Precisamos levar minha mãe para um hospital confiável, longe de qualquer influência dela. Roberto assentiu, já digitando em seu celular. Conheço uma clínica neurológica excelente no Itaim Bibi. A diretora é minha cunhada. Podemos levar Dona Cecília para lá agora mesmo, sem registros preliminares. Quanto a Carmen, já pedi para colocar em vigilância na mansão e nos aeroportos. Enquanto se dirigiam ao carro, Henrique notou como Manuela cuidava atentamente da avó, guiando seus passos inseguros, falando em voz baixa e tranquilizadora. A menina de 10 anos demonstrava uma maturidade surpreendente, nascida talvez da dor de ter perdido a avó uma vez e da determinação de nunca mais permitir que isso acontecesse. Você foi muito corajosa. Manu, disse abraçando a filha pelos ombros. Como soube que era mesmo sua avó, Manuela tocou seu próprio colar. O colar, pai. Lembra que fiz 2 iguais, um para mim e um para ela? Vovó prometeu nunca tirar o dela. Quando vi aquela senhora usando o mesmo colar ontem à noite,
soube que só podia ser ela. No carro, a Cita, caminho da clínica, Henrique recebeu uma ligação de um dos seguranças da mansão. Senhor Monteiro, a senhora Carmen acabou de sair com muita pressa. Levou algumas malas e documentos. Parecia nervosa quando soube que o senhor havia encontrado sua filha. Ela estava sozinha? Sim, senhor. Disse que ia encontrar o senhor, mas notei que seguiu na direção oposta ao centro da cidade. Henrique trocou olhares significativos com Roberto. Ela está fugindo. Entra em contato com a polícia novamente. Na clínica neurológica no Itaim Bibi, Dona Cecília foi recebida com atenção e cuidado. A doutora Luciana, cunhada de Roberto, ordenou uma bateria de exames e iniciou um protocolo de desintoxicação. Pelo que estou vendo nos primeiros exames, ela foi submetida a uma combinação perigosa de psicotrópicos, explicou a médica após as avaliações iniciais. Drogas que induzem confusão, perda de memória e estado semicatatônico. É um milagre que não tenha havido danos permanentes ao cérebro. Ela vai se recuperar? Perguntou Manuela, que se recusava a sair do lado da avó. A médica sorriu gentilmente. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de regeneração, especialmente quando há vínculos emocionais fortes. Sua presença aqui é o melhor remédio que sua avó poderia ter, Manuela. Enquanto Dona Cecília repousava, sedada para iniciar o tratamento adequado, Henrique, Roberto e os investigadores policiais montaram uma espécie de quartel-general na sala de espera da clínica. Informações chegavam constantemente sobre os desdobramentos do caso. Acabamos de encontrar provas no celular de Antônio, informou a delegada que comandava a investigação. Há mensagens trocadas com Carmen, detalhando o plano para sequestrar Dona Cecília e forjar seu desaparecimento. Também há registros de depósitos bancários para o Dr. Osvaldo Barros, em troca de laudos falsos. Henrique balançou a cabeça, devastado pela extensão da traição. Como pude ser tão cego? Pessoas como Carmen são mestres na manipulação, respondeu a delegada. Ela planejou cada passo meticulosamente, aproveitando-se do seu momento de vulnerabilidade após anos de luto pela sua esposa. A menção a Teresa, sua falecida esposa, fez Henrique olhar para Manuela, que havia adormecido numa poltrona próxima à cama da avó. A menina era a imagem viva da mãe, não apenas fisicamente, mas em seu espírito determinado e coração compassivo. O que acontecerá com Carmen quando a encontrarem? Perguntou. Sequestro, tentativa de homicídio por envenenamento, fraude, falsificação de documentos médicos, conspiração. A lista de crimes é extensa, respondeu a delegada. Ela não verá a luz do dia por muito tempo. Naquele momento, uma enfermeira entrou apressadamente na sala. Doutor, Dona Cecília está acordando e parece agitada. Todos correram para o quarto, onde encontraram a idosa sentada na cama, olhando ao redor com expressão confusa. Manuela, despertada pelo movimento, agarrou a mão da avó. Vovó? Está tudo bem. Estamos aqui com você. Dona Cecília piscou várias vezes, seu olhar vagando pelo quarto até pousar no rosto da neta. Por um segundo não houve reação. Então, lentamente, um brilho de reconhecimento iluminou seus olhos. Manu. Ela? Murmurou sua voz rouca pelo desuso. Sim, vovó. Sou eu, exclamou Manuela, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Dona Cecília apertou o colar em seu pescoço e depois tocou o idêntico que Manuela usava. Meu colar. Nosso segredo. A médica se aproximou, maravilhada com o progresso repentino. Isso é extraordinário. O vínculo emocional está ajudando-a a romper a barreira química. Dona Cecília sabe onde está? A idosa franziu a testa, concentrando-se. Hospital. Henrique. Meu filho. Henrique avançou, tomando a outra mão da mãe, incapaz de conter suas próprias lágrimas. Estou aqui, mãe. Estamos todos aqui agora. Você está segura. Um alarme soou no celular da delegada. Ela verificou a mensagem e seu rosto se iluminou. Localizamos Carmen. Ela estava tentando embarcar em um jato particular no aeroporto de Congonhas. Está sendo trazida para a delegacia neste momento. Henrique assentiu, mas sua atenção estava completamente focada em sua mãe e sua filha. O círculo familiar, brutalmente rompido pela ganância e manipulação, começava a se reconstituir. Havia um longo caminho de recuperação pela frente.
Mas o primeiro e mais importante passo já havia sido dado. Estavam juntos novamente. Dona Cecília, embora ainda frágil e confusa, parecia ganhar força a cada minuto que passava, cercada pelo amor da família. Olhando para o neto e a bisneta, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ressecados. Sabia que você me encontraria, sussurrou para Manuela, apertando o colar artesanal. Estrelas, sempre, guiam para casa. Sim, vovó, concordou Manuela, encostando sua testa na da avó. As estrelas nos guiaram de volta uma para a outra. Enquanto o céu de São Paulo começava a se tingir com as cores do pôr do sol, a família Monteiro iniciava sua jornada de cura. O pesadelo não havia terminado completamente. Haveria depoimentos a dar, processos judiciais a enfrentar e um longo caminho de recuperação para Dona Cecília. Mas o mais importante já estava assegurado. A verdade havia prevalecido, e o amor familiar provara ser mais forte que qualquer conspiração. Na clínica silenciosa, enquanto médicos e enfermeiros se movimentavam discretamente, 3 gerações de uma família despedaçada começavam a reconstruir seus laços. Um momento de cada vez, uma memória recuperada a cada novo amanhecer que se anunciava no horizonte paulistano. 3 dias se passaram desde o resgate de Dona Cecília. A clínica neurológica no Itaim Bibi havia se tornado um refúgio temporário para a família Monteiro, com Henrique raramente deixando o local e Manuela recusando-se terminantemente a se afastar da avó. Uma suíte especial foi preparada para acomodá-los, permitindo que permanecessem próximos durante o tratamento. A recuperação de Dona Cecília progredia de maneira surpreendente. A cada dia que passava, mais fragmentos de sua memória retornavam, como peças de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam. Embora ainda houvesse momentos de confusão e frases desconexas, seus olhos recuperavam gradualmente o brilho característico que Manuela tanto conhecia. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto a chuva fina caía sobre São Paulo, doutora Luciana reuniu-se com Henrique na pequena sala de conferências da clínica para discutir os resultados dos últimos exames. Os indicadores estão bem melhores do que esperávamos, explicou a médica, mostrando os gráficos em seu tablet. A desintoxicação está progredindo rapidamente e o cérebro dela está respondendo muito bem ao tratamento. Dona Cecília tem uma constituição física impressionante para alguém que passou pelo que ela passou. Quanto tempo até ela se recuperar completamente? Perguntou Henrique, olheiras profundas marcando seu rosto após noites mal dormidas. A médica ajustou os óculos pensativa. Não podemos falar em recuperação completa com certeza. O cérebro humano é complexo e ela foi submetida a substâncias tóxicas por um período prolongado. Mas sou otimista. O fato de ela já reconhecer vocês e conseguir formar frases coerentes, mesmo que simples, é extraordinário. E as lembranças sobre o que aconteceu? Ela conseguirá recordar como foi parar na rua? É provável. Memórias traumáticas podem estar suprimidas não apenas pelos medicamentos, mas como mecanismo de defesa do próprio cérebro. À medida que ela se sentir mais segura, essas lembranças poderão emergir. Mas precisamos ter cuidado. Reviver o trauma pode ser desestabilizador. Enquanto conversavam, Roberto entrou na sala, acompanhado pela delegada Jordana Meirelles, responsável pelo caso. Temos novidades importantes, anunciou Roberto, colocando uma pasta sobre a mesa. Os depoimentos de Antônio e do comparsa dele, Márcio, abriram várias frentes de investigação. A delegada tomou a palavra, seu semblante sério. Antônio confessou tudo em troca de redução de pena. Ao que parece, Carmen e ele se conhecem há anos, muito antes de ela aparecer em sua vida, Henrique. Foi um golpe meticulosamente planejado desde o início. Henrique sentiu o estômago revirar. Como assim? Carmen pesquisou sobre você por meses. Estudou seus hábitos, suas preferências, sua rotina. Sabia exatamente onde você estaria naquele evento no Parque Ibirapuera. O encontro casual foi cuidadosamente orquestrado. Roberto abriu a pasta, revelando fotografias e documentos. Descobrimos que o nome verdadeiro dela é Carolina Menezes. Já aplicou golpes semelhantes em pelo menos 3 outros empresários em diferentes estados.
Normalmente ela mira em viúvos ou divorciados com patrimônio significativo. Henrique examinou os documentos, reconhecendo a mulher nas fotografias, apesar do cabelo diferente e da aparência menos sofisticada. Era inquestionavelmente Carmen ou Carolina, a pessoa que quase destruiu sua família. E quanto à minha mãe? Como conseguiram fazê-la desaparecer sem deixar rastros? A delegada respirou fundo antes de responder. Segundo Antônio, após meses administrando medicamentos que afetavam a cognição de Dona Cecília, eles planejaram dar o golpe final na noite do casamento civil. Enquanto você e Manuela foram levados para um passeio, eles a sequestraram e a abandonaram em Guarulhos, na região metropolitana, próximo a um abrigo para pessoas em situação de rua. A ideia era que, desorientada pelos medicamentos e sem documentos, ela simplesmente desaparecesse nas ruas. Henrique sentiu o sangue ferver nas veias. Meu Deus! Eles simplesmente a jogaram na rua como se fosse um objeto descartável. Sim, confirmou a delegada, seu tom profissional não conseguindo esconder a indignação. Contavam que, com sua condição debilitada e idade avançada, ela não sobreviveria muito tempo nas ruas. O plano era cruel justamente em sua simplicidade. Como ela conseguiu sobreviver por tanto tempo? Perguntou Henrique, a voz embargada pela emoção. Roberto consultou suas anotações. Pelo que conseguimos apurar com as pessoas que a conheceram nas ruas, ela foi acolhida inicialmente por um grupo que vive sob o viaduto do chá. Mesmo confusa, ela demonstrava conhecimento sobre plantas medicinais, o que lhe garantiu certo respeito na comunidade. Posteriormente, começou a frequentar o pátio do colégio, onde cuidava do pequeno jardim de ervas. Os funcionários do local, notando seu jeito com as plantas, permitiam que ela ficasse por perto. O celular da delegada vibrou. Após ler a mensagem, ela olhou para Henrique com expressão grave. Carmen está solicitando um acordo com o Ministério Público. Está disposta a revelar todos os detalhes do esquema em troca de redução de pena. Que tipo de detalhes? Questionou Henrique, franzindo o senho. Aparentemente, ela não agiu sozinha. Há outras pessoas envolvidas, incluindo o Dr. Osvaldo, e possivelmente outros profissionais que auxiliaram na falsificação de documentos e laudos médicos. Nesse momento, uma enfermeira apareceu à porta, seu rosto demonstrando urgência. Doutor Luciana, Dona Cecília está tendo um episódio. Ela parece muito agitada e está chamando pelo filho. Todos correram para o quarto, onde encontraram Dona Cecília sentada na cama, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Manuela segurava a mão da avó tentando acalmá-la, mas o pânico era evidente no rosto da idosa. Mãe, estou aqui, disse Henrique, aproximando-se rapidamente. O que aconteceu? Henrique, exclamou Dona Cecília, sua voz mais firme do que nos últimos dias. Ela vem aí, a mulher má. Ela vai tentar novamente. Outra Luciana examinou rapidamente os sinais vitais da paciente. Pressão arterial elevada, taquicardia. Parece ser uma resposta ansiosa e intensa. Dona Cecília, a senhora está segura aqui. Ninguém vai machucá-la. Não entendem. O insistiu a idosa, agarrando o braço do filho com surpreendente força. Ela disse que voltaria para terminar o serviço. Ouvi ela falando no telefone antes de me levarem. Henrique trocou olhares alarmados com a delegada. Mãe, está falando de Carmen? Ela está presa. Não pode fazer mal a ninguém agora. Não apenas ela. O médico também. E aquele homem de terno escuro, o que assinou os papéis falsos. A delegada se aproximou da cama. Dona Cecília, sou Jordana Meireles, delegada da Polícia Civil. A senhora consegue se lembrar de mais detalhes sobre esse homem de terno? Dona Cecília franziu a testa, concentrando-se. Ele veio à mansão tarde da noite. Trouxe documentos para Henrique assinar. Falou sobre procuração, testamento. Marlon Teixeira, murmurou Roberto olhando para Henrique. Seu advogado. Impossível, contestou Henrique. Marlon trabalha para minha família há décadas. O que explicaria o acesso privilegiado a documentos e informações sobre seu patrimônio? Observou a delegada, já digitando uma mensagem em seu celular. Vou solicitar a imediata apreensão dos arquivos no escritório dele. Enquanto a tensão crescia no quarto, Manuela permanecia ao lado da avó, observando atentamente seu rosto. Foi então que notou algo. Dona Cecília parecia seguir com os olhos alguma coisa que só ela podia ver.
Vovó, o que está olhando? Perguntou gentilmente. O jardim? Meu jardim na mansão, respondeu a idosa, seu olhar distante. As ervas? Elas sabem. Elas viram. Dona Luciana fez um gesto para que todos mantivessem a calma. Ela pode estar tendo flashbacks. É comum durante a recuperação de traumas. Dona Cecília, o que as ervas viram? O veneno. No chá. Eles colocavam no meu chá de camomila todas as noites, explicou Dona Cecília, suas palavras se tornando mais claras e articuladas. Carmen dizia que era remédio para dormir, mas eu via. Quando ela pensava que não estava olhando. Pílulas esmagadas, pó branco, misturado ao líquido. Ela está recordando, sussurrou a médica para Henrique. Isso é extraordinário. A desintoxicação está permitindo que as memórias retornem. Dona Cecília continuou, como se uma comporta tivesse se aberto em sua mente. Quando comecei a desconfiar, parei de beber o chá. Fingia que tomava, mas jogava fora quando ninguém via. Foi quando ouvi a conversa no jardim. Que conversa, vovó? Incentivou Manuela, Carmen e o advogado, e Marlon. Eles falavam sobre o testamento, sobre como precisavam da minha assinatura, ou da minha ausência definitiva para que o documento tivesse validade. A revelação atingiu Henrique como um soco. Seu advogado de confiança, o homem que cuidava dos assuntos legais da família há anos, era parte da conspiração. Como pudera ser tão cego? Depois disso, continuou Dona Cecília, tentei alertar você, filho, na noite do jantar de ensaio, mas eles me deram algo mais forte naquele dia. Mal conseguia falar. E depois? O que aconteceu quando a levaram de casa? Perguntou a delegada cuidadosamente. O rosto de Dona Cecília se contraiu com a lembrança dolorosa. Antônio e outro homem me colocaram em um carro. Disseram que era para um tratamento especial. Dirigiram por muito tempo. Depois me abandonaram perto de um viaduto, sem documentos, sem dinheiro. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da idosa enquanto as memórias traumáticas emergiam. Tentei dizer às pessoas quem eu era, mas as palavras não saíam direito. Ninguém acreditava. Pensavam que era apenas uma velha confusa. Com o tempo, comecei a duvidar de mim mesma. Henrique segurou a mão da mãe, devastado pela dor que ela havia suportado. Me perdoe, mãe. Eu deveria ter acreditado em você. Não foi sua culpa, consolou Dona Cecília, apertando a mão do filho. Eles eram muito convincentes. Até eu duvidei da minha própria sanidade em alguns momentos. Como a senhora sobreviveu nas ruas? Perguntou Roberto gentilmente. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Dona Cecília. As plantas, elas sempre foram minhas amigas. Mesmo confusa, eu reconhecia as ervas medicinais. Ajudava pessoas, com chás para dores, cataplasmas para feridas. Em troca, me davam comida, proteção. Ela tocou o colar em seu pescoço. E isso nunca tirei. Mesmo nos dias mais difíceis, quando não lembrava meu próprio nome, sabia que era importante, que me conectava a alguém especial. Manuela não conseguiu conter as lágrimas. Eu sabia que você estava viva, vovó. Sempre soube. Enquanto a emocionante cena familiar se desenrolava, o celular da delegada vibrou novamente. Ao verificar a mensagem, seu rosto se iluminou com satisfação profissional. Acabamos de prender Marlon Teixeira em seu escritório. Estava tentando destruir documentos quando a equipe chegou. E tem mais. Encontraram um cofre com passaportes falsos, incluindo um com a foto de Carmen e outro com a de Antônio. Então eles planejavam fugir juntos. Concluiu Henrique, sentindo-se traído em múltiplos níveis. Exatamente. E pelo que descobrimos nas mensagens do celular de Antônio, Manuela seria o próximo alvo. Depois que conseguissem a procuração total sobre seus bens, planejavam um acidente com a menina. Henrique empalideceu, abraçando a filha protetoramente. Meu Deus! O plano deles era perfeito em sua crueldade, continuou a delegada. Primeiro, afastar Dona Cecília, a única pessoa que suspeitava deles. Depois, obter controle legal sobre seu patrimônio através de documentos falsificados. Por fim, eliminar Manuela, deixando Carmen como única beneficiária de tudo. Doutora Luciana, percebendo o impacto emocional das revelações, interveio. Acho que já tivemos emoções suficientes por hoje. Dona Cecília precisa descansar. Concordando, a delegada preparou-se para sair. Voltarei amanhã para um depoimento formal, se a senhora estiver em condições. Enquanto isso,
Manterei guardas na entrada da clínica, apenas por precaução. Quando todos se retiraram, deixando apenas a família no quarto, Dona Cecília pediu para ficar a sós com Henrique por alguns minutos. Manuela saiu relutantemente, prometendo voltar logo com um livro para ler para a avó. Sozinha com o filho, Dona Cecília segurou suas mãos entre as dela. Henrique, não se culpe pelo que aconteceu. A dor do luto nos torna vulneráveis. Eu deveria ter acreditado em você, lamentou ele. Todas as vezes que você tentou me alertar. O passado não pode ser mudado, meu filho. O importante é o que fazemos a partir de agora. Olhando para sua mãe, fragilizada fisicamente, mas com o espírito inabalável de sempre, Henrique sentiu uma resolução se formar dentro dele. A traição de Carmen e seus cúmplices não destruiria sua família. Ao contrário, emergeriam mais fortes, mais unidos, mais conscientes do precioso vínculo que compartilhavam. Vamos recomeçar, mãe, prometeu, beijando as mãos enrugadas que tantas vezes o haviam guiado. Uma nova fase para todos nós. Dona Cecília sorriu, o cansaço finalmente se manifestando após a intensa sessão de memórias. Seus olhos se fecharam lentamente enquanto murmurava. O colar salvou nossas vidas. As estrelas sempre guiam para casa. Do lado de fora do quarto, Manuela aguardava com um livro de histórias, seu próprio colar brilhando sob a luz fluorescente do corredor. A tempestade que havia se abatido sobre a família Monteiro finalmente começava a se dissipar, dando lugar aos primeiros raios de um novo amanhecer. 3 meses se passaram, desde o reencontro com Dona Cecília e a prisão de Carmen, Antônio e seus cúmplices. A mansão dos Monteiro no Morumbi, antes um lugar de sombras e segredos, voltava gradualmente a ser um lar. Num ensolarado domingo de primavera, o Jardim dos Fundos estava irreconhecível. O design frio e geométrico imposto por Carmen havia sido completamente substituído. Agora, canteiros de ervas medicinais, flores coloridas e árvores frutíferas criavam um ambiente acolhedor e vibrante. No centro, uma mesa rústica de madeira estava posta para o café da manhã, com frutas frescas, pães artesanais e bules de chá aromático. Dona Cecília, vestindo um confortável conjunto de linho azul, supervisionava os últimos preparativos, seu olhar atento não deixando passar nenhum detalhe. Embora ainda precisasse de uma bengala para se locomover, sua postura era ereta e seus movimentos mais firmes a cada dia. Os meses de tratamento intensivo haviam feito maravilhas, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Zuleide, querida, pode trazer mais daquelas geleias de jabuticaba que fizemos na semana passada? Tsai pediu à governanta, que sorria satisfeita ao ver sua antiga patroa de volta ao comando. Claro, Dona Cecília. Já estava pensando nisso, respondeu Zuleide, que havia sido recontratada assim que Henrique reassumiu o controle da casa. Como ela, vários antigos funcionários demitidos por Carmen voltaram, trazendo de volta a atmosfera familiar que tanto faltava. Manuela chegou saltitante ao jardim, carregando uma pequena caixa decorada com fitas coloridas. Bom dia, vovó. Olha o que terminei de fazer. A menina abriu a caixa, revelando dezenas de pequenos colares artesanais, todos com o mesmo padrão, pedrinhas azuis e uma estrela de madeira no centro. São lindos, meu amor, exclamou Dona Cecília, admirando o trabalho meticuloso da neta. Quantos conseguiu fazer? 50 exatamente. Acha que serão suficientes para a inauguração amanhã? Mais que suficientes, garantiu a avó, beijando o topo da cabeça da menina. Cada pessoa que receber um destes levará um pouco da nossa história para casa. Henrique apareceu na porta que dava para o jardim, acompanhado por Roberto e um homem mais velho que Manuela não conhecia. Bom dia, minhas queridas, cumprimentou beijando a filha e a mãe. Este é Bernardo, nosso antigo motorista. Finalmente o encontramos. Dona Cecília abriu um sorriso radiante. Bernardo! Quanto tempo, meu amigo? O homem de cabelos grisalhos e postura respeitosa fez uma pequena reverência. Dona Cecília, que alegria vê-la recuperada. Quando soube pela televisão do que aconteceu com a senhora, mal pude acreditar. Venha, sente-se conosco, convidou ela, indicando uma cadeira. Temos muito o que conversar. Enquanto todos se acomodavam à mesa e Zuleide servia o café, Henrique explicou a Manuela. Bernardo foi nosso motorista por mais de 20 anos. Manu,
Foi injustamente demitido logo depois que Carmen chegou. Ela disse que eu havia batido o carro propositalmente, recordou o motorista, ainda com indignação na voz. Nunca tive sequer uma multa em toda a minha carreira. Ela afastou todos que eram leais à família, comentou Dona Cecília, servindo chá para o antigo funcionário. Sabia que vocês poderiam perceber suas intenções. E o senhor vai voltar a trabalhar conosco? Perguntou Manuela esperançosa. Bernardo olhou para Henrique, que assentiu com um sorriso. Sim, senhorita. Seu pai me convidou para coordenar a frota de veículos do novo projeto. Será uma honra contribuir. A conversa foi interrompida pela chegada de 2 outros convidados, a delegada Jordana Meireles e a doutora Luciana, que vinha regularmente para avaliar os progressos de Dona Cecília. Perdoem o atraso, desculpou-se a delegada. Tive que passar na delegacia para assinar alguns documentos. Novidades sobre o caso? Perguntou Roberto, enquanto puxava cadeiras para as recém-chegadas. Jordana aceitou uma xícara de café antes de responder. Carmen, ou melhor, Carolina Menezes, aceitou o acordo com o Ministério Público. Vai colaborar com as investigações sobre os outros golpes que aplicou em troca de uma redução na pena. E quanto tempo ela vai ficar presa? Questionou Manuela, sempre direta. A delegada trocou olhares com Henrique, que acenou discretamente, autorizando a resposta completa. Mesmo com a redução, serão pelo menos 12 anos. Os crimes foram muitos e graves. Sequestro, cárcere privado, associação criminosa, falsificação de documentos, entre outros. E o Dr. Osvaldo? Lhe perguntou Dona Cecília, seu rosto endurecendo levemente ao mencionar o médico que havia ajudado a torturá-la psicologicamente. Perdeu definitivamente a licença médica e também fez acordo. Ele está implicando outros profissionais da saúde que participaram do esquema em outros casos similares. Henrique colocou a mão sobre a da mãe, num gesto reconfortante. O importante é que agora podemos virar essa página. Amanhã começamos um novo capítulo. Todos à mesa sabiam a que ele se referia. Após meses de planejamento cuidadoso, a Fundação Cecília Monteiro seria inaugurada. Um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua no centro de São Paulo, próximo ao pátio do colégio, onde Manuela havia encontrado a avó. A propósito, disse Roberto, retirando alguns papéis de sua pasta, acabei de receber a confirmação da prefeitura. O terreno adicional foi aprovado para a expansão futura da fundação. Excelente! Exclamou Henrique. Com isso, poderemos incluir o Centro de Capacitação Profissional já no próximo ano. Doutora Luciana, que até então observava Dona Cecília discretamente, comentou. Estou impressionada com sua recuperação, Dona Cecília. Sua cognição está praticamente normalizada. A idosa sorriu, tocando instintivamente o colar em seu pescoço. Tenho ótimos incentivos para melhorar, doutora. E descobri que trabalhar com minhas plantas é a melhor terapia. Vovó vai coordenar o jardim terapêutico da fundação, explicou Manuela orgulhosamente. Ela vai ensinar as pessoas a cultivarem ervas medicinais e fazer remédios naturais. Uma excelente terapia ocupacional, concordou a médica, e perfeitamente alinhada com o processo de recuperação. Amanhã avançou com conversas animadas sobre os planos para a fundação. O projeto, nascido da experiência traumática de Dona Cecília, transformava a dor em propósito. O centro de acolhimento ofereceria não apenas abrigo temporário, mas um programa completo de reintegração. Documentação, cuidados médicos, apoio psicológico, capacitação profissional e assistência jurídica. Ainda não consigo acreditar como tudo se encaixou, comentou Henrique, enquanto observavam Manuela mostrar a Bernardo os colares que havia confeccionado. Se Manuela não tivesse visto aquele colar naquela noite... O destino às vezes trabalha com instrumentos incomuns, filosofou Roberto. Um simples colar artesanal mudou o curso de várias vidas. Não foi apenas o colar, corrigiu Dona Cecília. Foi a coragem de uma menina que se recusou a acreditar no que todos diziam ser verdade. Foi a intuição dela, a determinação de seguir seu coração. Ao meio-dia, mais convidados começaram a chegar para o almoço. Funcionários que participariam da fundação, médicos voluntários, assistentes sociais
e até mesmo algumas pessoas em situação de rua que haviam conhecido Dona Cecília durante seu período nas ruas e que agora estavam em processo de reintegração social. Entre eles estava Mariana, uma mulher de meia-idade que havia sido a primeira a acolher Cecília quando foi abandonada em Guarulhos. Agora, depois de receber tratamento para dependência química através de um programa piloto da Fundação, ela seria uma das coordenadoras do centro de acolhimento. Dona Cecília me salvou mesmo quando ela própria estava perdida, contou Mariana ao grupo reunido no jardim. Ela preparava chás para minhas dores, mesmo sem lembrar o próprio nome. Nunca conheci ninguém com tanta bondade natural. O almoço se estendeu pela tarde, com histórias sendo compartilhadas, planos sendo refinados e novos laços sendo formados. A mansão, antes tão fria e formal sob o domínio de Carmen, transbordava de vida e calor humano. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu paulistano com tons de laranja e rosa, Henrique pediu a atenção de todos para um brinde. Quero agradecer a presença de cada um de vocês hoje. Amanhã iniciaremos oficialmente a Fundação Cecília Monteiro, mas o verdadeiro trabalho já começou, aqui entre nós, com estas conexões que estamos formando. Levantou sua taça de suco de uva. Bebidas alcoólicas haviam sido banidas da casa, em respeito aos convidados em recuperação. Brindo à resiliência, à verdade que sempre encontra um caminho, e aos laços que nos mantêm humanos, mesmo nos momentos mais difíceis. Todos ergueram suas taças. E Manuela, com a sabedoria que superava sua idade, acrescentou, e aos colares que nos guiam de volta para casa. Risos emocionados ecoaram pelo jardim, enquanto o céu se transformava gradualmente em um manto estrelado. O mesmo céu que havia inspirado o desenho da estrela nos colares, que agora simbolizavam muito mais que um simples adereço de mais tarde. Quando a maioria dos convidados já havia partido, Henrique encontrou sua mãe sozinha no jardim, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. No que está pensando? Ele perguntou sentando-se ao lado dela. Em como a vida dá voltas curiosas, respondeu ela, seu olhar perdido no horizonte. Passei mais de um ano nas ruas, sem saber quem era, sem compreender o que havia acontecido comigo. Mas mesmo nessa escuridão, algo dentro de mim se recusava a desistir. Você sempre foi a pessoa mais forte que conheço, mãe. Dona Cecília sorriu, pegando a mão do filho entre as suas. Não, Henrique. Força não é ausência de fraqueza. É seguir em frente apesar dela. Durante aquele ano, houve muitos momentos em que eu quis desistir, em que a confusão era tão grande que eu não conseguia distinguir o real do imaginário. O que te manteve viva, então? Ela tocou o colar em seu pescoço. Isso. Mesmo nos dias em que eu não lembrava meu nome, eu sabia que este colar significava algo. Alguém me amava, alguém me esperava. Era como uma âncora na realidade, uma promessa de que eu não estava completamente perdida. Henrique sentiu os olhos marejarem. Perdão por não ter acreditado em você quando tentou me alertar sobre Carmen. Já passamos dessa fase, meu filho. O importante é o que aprendemos. Ela observou o céu por um momento antes de continuar. Sabe o que mais me impressiona? Como Manuela nunca desistiu, mesmo quando todos, incluindo você, acreditavam que eu estava perdida para sempre. Ela manteve sua convicção. Ela é extraordinária, concordou Henrique, olhando para a filha que brincava com os últimos convidados do outro lado do jardim. Às vezes me pergunto de onde vem tanta sabedoria. Da mãe dela, respondeu Dona Cecília com suavidade. Teresa sempre teve essa mesma determinação, essa capacidade de enxergar além das aparências. A menção à falecida esposa trouxe um sorriso melancólico ao rosto de Henrique. Sim, ela teria muito orgulho de Manuela. E de você também por ter encontrado um propósito maior em meio à tragédia. Dona Cecília indicou com um gesto os preparativos para a fundação. Transformar nossa dor em ajuda para outros é a forma mais nobre de cura. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de compreensão mútua e do reconhecimento de que, apesar de todas as adversidades, estavam juntos novamente, mais sábios, mais conscientes, mais humanos. Do outro lado do jardim, Manuela correu em direção a eles, seus olhos brilhando de excitação. Pai, vovó, venham ver! A primeira estrela da noite apareceu,
exatamente sobre o lugar onde a fundação será inaugurada amanhã. Os três caminharam juntos até um ponto do jardim, de onde se podia ver o horizonte da cidade. Lá, brilhando intensamente sobre o céu de São Paulo, uma estrela solitária parecia piscar para eles. Um farol de esperança no céu noturno. Assim como o pequeno colar artesanal havia sido um farol de esperança nos momentos mais sombrios. É um bom presságio, sussurrou Dona Cecília, abraçando a neta pelos ombros. Nosso trabalho está apenas começando, mas as estrelas já estão nos guiando. Henrique observou sua mãe e sua filha, os dois pilares de sua existência, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. A tempestade havia passado, deixando cicatrizes, certamente, mas também uma clareza de propósito que antes não existia. Amanhã, a Fundação Cecília Monteiro abriria suas portas para receber aqueles que, como sua mãe um dia, vagavam pelas ruas sem direção, sem identidade, sem esperança. E cada um deles receberia um pequeno colar artesanal, símbolo de que nunca estavam realmente sozinhos, de que sempre havia um caminho de volta para casa, mesmo quando essa casa ainda precisava ser construída. 1 ano havia se passado desde a inauguração da Fundação Cecília Monteiro. O que começara como um modesto centro de acolhimento próximo ao pátio do colégio, tornara-se um complexo de assistência social reconhecido em toda São Paulo. O prédio principal, totalmente reformado, abrigava dormitórios limpos e organizados, refeitório, ambulatório médico e salas para atendimento psicológico e jurídico. Nos fundos, um centro de capacitação profissional oferecia cursos em diversas áreas, desde artesanato até informática. E o coração do lugar, sem dúvida, era o Jardim Terapêutico de Dona Cecília, um espaço exuberante de plantas medicinais, hortaliças e flores, que servia tanto para a terapia ocupacional quanto para abastecer a cozinha da fundação. Na entrada do complexo, uma grande placa metálica exibia o símbolo da instituição, uma estrela estilizada, inspirada no colar que havia unido avó e neta, mesmo nos momentos mais sombrios. Abaixo do símbolo lia-se o lema: sempre há um caminho de volta para casa. Naquela ensolarada manhã de sábado, o local fervilhava com os preparativos para a festa de 1º aniversário. Voluntários penduravam decorações coloridas, arrumavam mesas e cadeiras no pátio central, enquanto o aroma da feijoada preparada na cozinha comunitária preenchia o ar. Dona Cecília, agora completamente recuperada e irradiando vitalidade aos 73 anos, supervisionava a montagem da exposição fotográfica que contava a história da fundação. Vestia um conjunto de linho verde claro e, como sempre, o colar artesanal pendia em seu pescoço. Seus cabelos, antes desgrenhados e opacos durante seu período nas ruas, estavam agora elegantemente penteados, com os fios grisalhos brilhando sob o sol da manhã. Essa foto ficaria melhor um pouco mais à esquerda, sugeriu ela a Rodrigo, um ex-morador de rua que agora trabalhava como assistente administrativo da fundação. Concordo. Dona Cecília, respondeu ele, ajustando o quadro que mostrava o momento da inauguração, com Henrique, Dona Cecília e Manuela cortando a fita. Assim destaca melhor a expressão do rosto da Manuela. Do outro lado do pátio, Manuela, agora com 11 anos, coordenava um grupo de crianças que ensaiavam uma apresentação de dança para a festa. A menina havia crescido alguns centímetros no último ano, e seus traços infantis começavam a dar lugar a contornos mais definidos de pré-adolescente. No entanto, o que mais chamava a atenção era sua maturidade. A experiência vivida havia acelerado seu amadurecimento emocional, transformando-a em uma jovem extraordinariamente empática e determinada. Lembrem-se, quando a música mudar de ritmo, vocês formam um círculo, instruiu ela ao grupo de crianças, filhos de frequentadores da fundação e de moradores do bairro, numa integração que era motivo de orgulho para todos. Henrique chegou carregando caixas de materiais para as oficinas que aconteceriam à tarde. O último ano havia sido de intenso trabalho e profundas transformações para ele. Depois do trauma com Carmen, decidira reavaliar suas prioridades. Vendeu ativos supérfluos, incluindo a gigantesca mansão no Morumbi. A família agora vivia em uma casa confortável, porém mais modesta, no Alto de Pinheiros. Grande parte de seu tempo era dedicado à fundação,
Enquanto seus negócios eram geridos por uma equipe de confiança, supervisionada por Roberto, que se tornara seu braço direito, tanto nos empreendimentos comerciais quanto nos projetos sociais. Bom dia, minha pequena diretora artística, cumprimentou a filha, depositando as caixas próximo ao palco improvisado. O ensaio está indo bem? Ótimo, pai. As crianças estão super empolgadas e recebi uma mensagem da Fernanda. Ela está a caminho com os instrumentos musicais. A menção ao nome de Fernanda trouxe um brilho especial aos olhos de Henrique. Fernanda Campos era a nova diretora do Departamento de Música da Fundação. Uma violinista talentosa que abandonara uma promissora carreira internacional para se dedicar a projetos sociais. Nos últimos 6 meses, ela e Henrique haviam desenvolvido uma amizade que gradualmente florescia em algo mais profundo. Ótimo, respondeu ele, tentando disfarçar o leve rubor que coloriu suas faces. Vou terminar de descarregar o carro. Manuela trocou um olhar cúmplice com sua avó, que observava a cena com um sorriso discreto. As duas haviam notado há tempos a química entre Henrique e Fernanda, e silenciosamente torciam pelo desenvolvimento desse relacionamento. À medida que a manhã avançava, mais voluntários e convidados começavam a chegar. Entre eles estava a delegada Jordana Meireles, agora uma amiga próxima da família, que trazia notícias importantes. O julgamento de Marlon foi concluído ontem, informou ela a Henrique, enquanto caminhavam pelo pátio. 20 anos de reclusão sem direito à progressão de regime nos primeiros 8 anos. E Carmen? Reperguntou ele, usando o nome pelo qual ainda se referia à ex-esposa, apesar de saber que sua verdadeira identidade era outra. Continua colaborando com as investigações. Graças às informações dela, já conseguimos identificar mais 2 vítimas de golpes semelhantes em outros estados. Os advogados dela estão tentando uma redução adicional na pena, mas o Ministério Público está irredutível quanto aos 12 anos mínimos. Henrique assentiu, um misto de emoções cruzando seu semblante. Sabe, por mais incrível que pareça, não sinto mais raiva. Apenas uma profunda compaixão por alguém que escolheu um caminho tão destrutivo na vida. É o que chamamos de justiça restaurativa, comentou Jordana. Você transformou sua dor em algo positivo, algo que beneficia dezenas de pessoas todos os dias. A delegada estava certa. No último ano, a Fundação Cecília Monteiro havia atendido mais de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade. Dessas, 200 já haviam sido reintegradas, com documentação regularizada, tratamento médico e psicológico adequado, capacitação profissional e, em muitos casos, empregos formais. O modelo era tão bem sucedido que começava a ser replicado em outras cidades. Por volta do meio-dia, o pátio estava repleto. Além dos frequentadores habituais da fundação e voluntários, compareceram autoridades municipais, representantes de outras organizações sociais e até mesmo alguns empresários, potenciais apoiadores do projeto de expansão. Uma das atrações mais visitadas era a exposição de artesanato, onde os colares com a estrela de madeira, agora símbolo oficial da fundação, eram vendidos para arrecadar fundos. Cada peça vinha acompanhada de um pequeno cartão contando a história de como um simples colar artesanal havia reunido uma família e inspirado um movimento de transformação social. Quando todos os convidados estavam acomodados, Henrique subiu ao palco para o discurso de abertura. Ao seu lado, Dona Cecília e Manuela observavam com orgulho, assim como Bernardo, Zuleide, Roberto e outros que haviam sido fundamentais na jornada até ali. Há 1 ano, inauguramos este espaço com um sonho aparentemente simples: oferecer um caminho de volta para aqueles que, como minha mãe, se viram perdidos nas ruas desta cidade. Começou Henrique, sua voz firme apesar da emoção. Hoje, ao olhar para todos vocês, vejo que construímos muito mais que um centro de acolhimento. Construímos uma verdadeira comunidade, onde cada pessoa é valorizada, onde cada história importa. Ele fez uma pausa, olhando para o mar de rostos atentos. Mas nada disso existiria se não fosse pela coragem e determinação de uma menina de 10 anos, que se recusou a aceitar o que todos diziam ser verdade. Olhares se voltaram para Manuela, que corou levemente sob a atenção.
Minha filha viu o que nós, adultos, não conseguíamos enxergar. Ela seguiu seu coração e sua intuição, arriscando-se para encontrar sua avó quando todos haviam desistido. E o que a guiou nessa busca foi isto. Henrique ergueu seu próprio colar, idêntico aos de Dona Cecília e Manuela, um presente que a menina havia feito para ele logo após o resgate da avó. Um simples objeto, feito com amor, que simboliza a conexão inquebrável entre pessoas que se amam verdadeiramente. As palavras de Henrique foram recebidas com aplausos emocionados. Quando ele desceu do palco, foi a vez de Manuela subir, acompanhada pelo grupo de crianças com quem ensaiara. Preparamos uma apresentação especial, anunciou ela ao microfone, sua voz juvenil projetando-se com surpreendente autoridade. Uma dança que simboliza nossa jornada, do isolamento à conexão, da escuridão à luz, do desamparo ao acolhimento. O que se seguiu foi uma coreografia emocionante, com as crianças inicialmente se movendo sozinhas, em aparente confusão, para depois gradualmente encontrarem-se, formarem pares e finalmente um grande círculo unificado. Ao fundo, Fernanda e seu grupo de alunos de música proporcionavam o acompanhamento perfeito, com violinos, violas e violoncelos, criando uma atmosfera de crescente esperança. Quando a apresentação terminou, não havia um olho seco no pátio. Dona Cecília abraçou a neta com força, sussurrando palavras de orgulho ao seu ouvido. Henrique juntou-se a elas, formando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente a reconexão familiar que inspirara tudo aquilo. A festa continuou pela tarde, com apresentações musicais, depoimentos emocionantes de pessoas que haviam reconstruído suas vidas através da fundação e muita comida, música e celebração. Enquanto o sol começava a se pôr, Henrique encontrou um momento para conversar a sós com Fernanda no jardim terapêutico. As crianças estavam maravilhosas hoje, comentou ela, seus dedos distraidamente acariciando as folhas de manjericão que cresciam em abundância. Você tem uma filha extraordinária. Tenho mesmo, concordou Henrique, observando como a luz dourada do entardecer realçava os traços delicados de Fernanda. E tenho sido muito abençoado em encontrar pessoas extraordinárias em meu caminho. Seus olhares se encontraram, carregados de significado. Depois de um momento de hesitação, Henrique tomou a mão de Fernanda entre as suas. Sei que ainda estamos nos conhecendo, mas quero que saiba o quanto sua presença tem sido importante para mim. Para todos nós. Fernanda sorriu entrelaçando seus dedos aos dele. Também tenho aprendido muito com vocês. A forma como transformaram uma experiência tão traumática em algo tão positivo, isso me inspira todos os dias. Não muito longe dali, escondidas atrás de um arbusto de alecrim, Manuela e Dona Cecília observavam a cena, trocando olhares cúmplices. Acho que deu certo nosso plano de juntar os dois, sussurrou Manuela, satisfeita. Claro que deu, respondeu a avó com uma piscadela. As estrelas sempre guiam para o caminho certo, lembra? Quando a noite finalmente caiu sobre São Paulo, todos se reuniram no pátio para o encerramento das comemorações. Lanternas de papel foram distribuídas, criando um ambiente mágico sob o céu estrelado. Dona Cecília, como matriarca da família e inspiração para o projeto, foi convidada a fazer o discurso final. Ela subiu ao palco lentamente, apoiada em sua bengala de madeira entalhada, outro trabalho artesanal de Manuela. Sua postura, no entanto, irradiava força e dignidade. Há 2 anos, eu vagava pelas ruas desta cidade, sem memória, sem identidade, sem esperança, começou ela, sua voz serena ecoando no pátio silencioso. O único vínculo que me mantinha conectada a quem eu realmente era este simples colar. Ela tocou o pingente em forma de estrela que repousava sobre seu peito. Mesmo quando não conseguia lembrar meu nome, algo dentro de mim sabia que este objeto significava amor, significava conexão, significava que eu não estava completamente perdida. Uma brisa suave agitou as lanternas, criando um jogo de luzes e sombras fascinante. Hoje, olhando para todos vocês, vejo que cada pessoa carrega sua própria estrela interior, aquela centelha que permanece acesa mesmo nos momentos mais escuros. Nosso trabalho aqui é simplesmente ajudar essa luz a brilhar novamente. Dona Cecília fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. Durante meu tempo nas ruas,
Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre encontrar um caminho de volta. E esse caminho raramente é solitário. São as conexões humanas que iluminam nossa jornada, que nos lembram de quem realmente somos. Henrique e Manuela subiram ao palco, posicionando-se ao lado de Dona Cecília. Há 3 gerações unidas, representavam visualmente a mensagem de continuidade, de resiliência familiar que estava no coração do projeto. Por isso, hoje não celebramos apenas um ano da fundação, prosseguiu Dona Cecília. Celebramos a capacidade humana de transformar dor em propósito. Celebramos os laços que nos mantêm conectados, mesmo nos momentos mais difíceis. Celebramos a luz que nunca se apaga completamente dentro de cada um de nós. Enquanto ela falava, funcionários da fundação começaram a distribuir pequenos colares com o pingente de estrela para todos os presentes. Levem este símbolo com vocês, concluiu Dona Cecília, sua voz embargada pela emoção. E lembrem-se, assim como as estrelas no céu guiam os navegantes perdidos no mar, a luz dentro de vocês sempre os guiará de volta para casa, mesmo quando essa casa ainda precisa ser construída. Um momento de silêncio reverente se seguiu, antes que o pátio explodisse em aplausos. Henrique abraçou a mãe e a filha, seus olhos brilhando de orgulho e gratidão. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família Monteiro permaneceu no pátio, observando o céu noturno de São Paulo, que, apesar da poluição luminosa da cidade, deixava entrever algumas estrelas particularmente brilhantes. Manuela, sentada entre a avó e o pai, soltou um suspiro satisfeito. Quem diria que aquela noite no evento beneficente nos traria até aqui? O destino trabalha de formas misteriosas, comentou Henrique, seu braço envolvendo os ombros da filha. Não foi apenas o destino, corrigiu Dona Cecília, seu olhar sábio encontrando o de Manuela. Foi a coragem de uma menina que seguiu seu coração. Mesmo quando todos os adultos ao seu redor diziam que estava errada. Manuela sorriu, tocando seu colar, e depois os de sua avó e seu pai. 3 pingentes idênticos que simbolizavam a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. As estrelas sempre guiam para casa, murmurou, repetindo o lema que havia se tornado seu mantra pessoal. Acima deles, o céu de São Paulo parecia concordar, com uma estrela particularmente brilhante, piscando como em resposta. A família Monteiro havia atravessado a tempestade e emergido mais forte, mais unida e com um propósito maior que transcendia seus próprios problemas. O colar que um dia simbolizara apenas a conexão entre avó e neta, agora representava esperança para centenas de pessoas, um lembrete tangível de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe um caminho de volta. E enquanto a noite avançava sobre a cidade, as estrelas continuavam seu eterno bailado no céu, silenciosas testemunhas de que, quando o amor encontra a coragem, não há escuridão que não possa ser iluminada, não há distância que não possa ser percorrida. Não há coração partido que não possa ser reconstituído. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Dona Cecília, Henrique e Manuela tenha tocado seus corações. Para continuar se emocionando com histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram os laços familiares e a superação. Você pode encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Se esta história despertou algo em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Todos os dias trazemos novas histórias que celebram a resiliência do espírito humano e o poder transformador do amor. E lembre-se, assim como o colar de estrela guiou Manuela até sua avó, há sempre uma luz no fim do caminho, mesmo nas noites mais escuras. Estamos ansiosos para ler seus comentários e descobrir qual parte desta história mais tocou seu coração.